Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui no nosso Café Reforços. Fica com a gente até o fim do vídeo, hein? Porque você vai surpreender sobre Maicon, que está vindo do Santos para o Vasco, exatamente, reserva do reserva. Calma que eu vou explicar por quê. Lianco, a proposta foi recusada, não tem mais negociação. Fernando, do Sevilha, parou ou segue? Lanzini, que estava no West Ham. Enfim, tudo isso e muito mais aqui no nosso vídeo. E claro, a preparação para o jogo diante do Goiás, porque estive ontem em São Januário acompanhando o treinamento. Fiquei muito bem impressionado com o Carabarral e mal impressionado com outras coisas. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Então vamos embora, vamos juntos? Chega deixando o seu like aqui no nosso vídeo, gente. Aquela mãozinha que está aqui embaixo, aquela curtida. Pô, aquela curtida que só você sabe fazer com a gente no nosso canal, dá aquela moral, comentar, compartilhar. E se é novo, gente, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever, que é muito importante para o YouTube entender que nós somos relevantes para você, vascaíno. Maicon dos Santos, exatamente. O zagueiro que teve destaque pelo São Paulo, depois foi jogar pela Europa, voltou ao Brasil, foi para o Cruzeiro. O Ronaldo assumiu a SAF, comprou o Cruzeiro, mandou embora porque não aceitou o contrato feito pelo Alexandre Matos. Foi parar no Santos, não tem tido boa temporada lá, é reserva do reserva, o Odair Helmond não conta com ele e o Vasco abriu negociação. Perguntei ontem ao Carlos Leite, ou melhor, sobre a negociação e não obtive resposta, mas perguntei a Paulo Brax, Carlos Leite representa o Maicon, perguntei a Paulo Brax, o que leva o Vasco a estar interessado no jogador que é reserva do reserva? No Santos. Ele não é a primeira opção de time titular, né? Saiu o titular, entra o reserva. Não é o Maicon. E ele me disse que quando fechasse, se fechasse, responderia por que a opção técnica do Maicon, que eu não vejo por quê. Jogador acima de 30 anos, está com 34, 35 anos, que não vem sendo utilizado, não é aquele Maicon do São Paulo. Aquele sim. Aquele, ó, valia o like. Valia deixar aquela curtida, mas esse Maicon, vale a pena o Vasco investir? Ah, mas tem que colocar um jogador experiente, porque o banco é muita garotada. Por que não deixou o Anderson Conceição, então? Qual é a diferença do Anderson Conceição para esse atual Maicon? Não vejo. Enfim, a negociação segue porque ele está se desvencilhando do Santos e assim que ele estiver livre no mercado, o Vasco, foi uma opção. Nada opção. Foi uma negociação. Bom, o Maicon pode chegar, e aí? Quer, não quer? Ah, mas se ele estiver livre, eu quero. Bom, tá livre agora, quero. Enfim. Vamos lá, Lianco. O Vasco mandou a proposta para o Southampton que inicialmente recusou. Mas a negociação não parou, torcedor. Isso é importante para trazer para você. A negociação segue. O Vasco vai fazer uma nova proposta, que foi uma proposta feita lá atrás, no início do ano, em janeiro, quando o Vasco também procurou o jogador, que está seduzido pelo projeto do Vasco, gostou do que ouviu do Paulo Brax, mas agora tem que resolver com o Southampton. Além de pagar $1 milhão pela contratação do atleta no empréstimo, o Vasco se obriga a comprar os direitos econômicos no fim do contrato, 4 milhões a mais, né, $4 milhões, só que não com a necessidade dele bater metas, não tem isso. Ah, precisa bater metas, não, sem bater metas. E aí o Vasco vai voltar à negociação com o Southampton fazendo uma nova proposta. Vai ter negócio, Azevedo? Sinto que sim. Pelo que venho conversando com algumas pessoas, a tendência é que sim. Cuéllar. Ontem o Paulo Brax disse o seguinte, a negociação é difícil porque o Al Hilal não precisa de recurso, mas ele vai liberar o Cuéllar porque está com muito estrangeiro. Então vai exceder e ele mesmo tendo um contrato vai ser liberado. Agora, claro, que o Al Hilal não tem interesse financeiro, então vai cozinhando, vai negociando com total tranquilidade. Mas é um jogador que segue no radar. Se ele vier, não vem o Fernando, do Sevilha. Se o Fernando vier, não vem Cuéllar. Essa é a conta. Vem um ou vem outro. Ontem o Dieguinho, participei do Futebolaço Podcast, grande abraço para o Dieguinho, canal muito legal, muito obrigado pelo convite. Ele me perguntou, se você pudesse trazer um deles, eu traria o Fernando, porque o Fernando dá saída de bola. O Fernando tem mais qualidade nessa saída do que o Cuéllar. São dois desarmadores, mas armador tem mais a função do Fernando, que aliás viria para substituir o Andrei Santos.
mesmo com a idade totalmente diferente, mas na característica, na função, seria um cara para substituir o Andrei Santos, que eu não sei se joga mais no Vasco. Ontem ele participou do treinamento, boa parte com o time titular, porque o Maurício Barbieri mexeu muito na equipe, tanto que o Robson treinou muitas das vezes, o Jair também, são 2 jogadores suspensos. Aliás, não entendi porque no treinamento não deu ênfase ao time que ele considera titular. Treinou com 3 zagueiros na maior parte do tempo, mas o Robson fez essas vezes do terceiro, de um dos zagueiros. Não vai jogar contra o Goiás para quê? Não vejo necessidade, ao invés de dar uma ênfase e colocar o time que vai entrar em campo. Enfim, só um parênteses, fiquei bem impressionado com o Carabarral nas finalizações, tirando do goleiro, batendo bem na bola na chegada ao gol. Não sei se vai ter oportunidade no banco dessa vez o Carabarral. Figueiredo treinou na vaga do Puma Rodrigues, que vai jogar com a seleção uruguaia hoje, mas dificilmente é uma quinta-feira, porque ele chega amanhã ao Brasil e a gente sabe que o Puma Rodrigues dificilmente vai jogar na quinta-feira, com um intervalo tão pequeno, e o Vasco deve ir com o Figueiredo na lateral direita. O Gabriel Dias pode ser uma novidade na relação, indo para o banco como opção, mas titular não. Titular, Figueiredo leva vantagem. Aliás, eu não entendo até hoje por que o Vasco não testa o Figueiredo como atacante, né? Na vaga do Pedro Raul, ou numa substituição ao Pedro Raul. Pedro Raul que deve voltar ao time titular do Vasco, a não ser que o Barbieri resolva fazer uma escalação mais rápida na frente, com Rayan e Alex Teixeira. Mas acredito que o esquema com 3 atacantes irá voltar, e aí Rayan, Pedro Raul e Gabriel Peck, seria a trinca na frente, ou Alex Teixeira no lugar do Gabriel Peck. Bom, falei do Fernando. Fernando Regis segue negociando com o Vasco. Paulo Braxton ontem desmentiu que o Sevilha tenha negado a proposta, ou que o próprio Fernando tenha, muito obrigado e tal, mas quero ficar. A negociação prossegue, não quis dar uma data em que ele vai ter uma nova reunião, mas prossegue. Lanzini, essa negociação também, porém ela tem um agravante que é o fora de campo, né? Então assim, tem um convencimento da esposa, ele está em lua de mel e tal, e a esposa não estaria muito interessada em morar no Rio de Janeiro. Aliás, Paulo Brax usou esse exemplo até de familiares que às vezes emperram a negociação, e uma negociação é feita entre os clubes e a parte envolvida, que é o jogador. E essa é a parte mais forte de qualquer negociação. Não adianta os clubes se acertarem se o jogador disser, não vou, minha família não quer ir, o momento desportivo do Vasco não é bom, o salário não me agrada, qualquer que seja o fator, mas é ele quem vai decidir para onde vai. Toda negociação é o jogador quem decide o final dela, para onde ele vai, quanto ele vai ganhar. Nesse momento, algumas negociações estão parando porque os jogadores estão pedindo muito mais do que eles recebem nos atuais clubes. E isso o Paulo Brax disse que o Vasco não vai abrir mão, é uma espécie de uma austeridade financeira, o cara ganha 1, pede 5 para jogar no Vasco. O cara não quer jogar no Vasco. O momento técnico atrapalha também, a violência na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro, também atrapalha e tem que se entender, principalmente quando o cara vem da Europa, porque tem um trabalho de segurança, que aqui a segurança pública é uma verdadeira piada. Então, vamos aguardar o que vem por aí, mas o Vasco vai trazer pelo menos 4 a 6 reforços nessa janela. Um deles já está no Rio de Janeiro, que é o Serginho, vai realizar exames médicos para ser aprovado e aí sim apresentado no início do mês de julho, quando abre a janela, dia 3, abre a janela de transferências para o futebol brasileiro. Um grande abraço, galera, um ótimo dia para você. E ontem, quando estive lá em São Januário, percebi um Barbieri pouco participativo nos treinos. Como não acompanho outros treinamentos, não posso dizer para você que isso é uma rotina dele ou não. Mas enfim. E mais tarde tem um vídeo de jogadores que estão saindo, hein? Tem uma lista interessante. Vinícius está indo para o Sheriff da Moldávia. Então, tem negociações acontecendo e nós vamos trazer aí novidades na hora do almoço. Se liga que tem um choque bem interessante, porque tem proposta por 3 jogadores do Vasco. Mas eu só vou revelar na hora do almoço. Grande abraço e até mais tarde.